As casas mais famosas Chaves, da TV. Espiar o sótão mágico do Lucas Silva e Silva, ou, quem sabe, passar uma noite na mansão mais famosa de Bel Air. Essa aí eu queria ver. Esses cenários que pareciam Tipo a Casa só do existir Toretto. na televisão, Não, isso eu já vi. marcaram gerações e se tornaram quase personagens das histórias que a gente amava assistir. Mas o tempo passou e ficou aquela dúvida. O que aconteceu com essas casas depois que os episódios acabaram? Algumas viraram ponto turístico, outras foram esquecidas. Tem casa que ainda existe e continua sendo moradia. E tem até lugar que fãs reformaram com as próprias mãos, só para manter viva a magia da infância. Então, prepara o Fala, coração, Felipe. Vai porque sim, meu hoje mano. a gente Vai sim. vai revisitar as casas mais famosas da TV brasileira e descobrir como elas estão hoje. A viagem tá só começando. Se você cresceu nos anos 90, com certeza Pô, já era da hora. sonhou em Chegar da escola meio-dia, sair na meio-dia e meio, almoçar assistindo Chaves, Chapolin, Will. Porra, era bom, hein? Era bom. Pra quem estudava de manhã, né? E pra quem estudava à tarde, assistia antes, né? Pegava ali eu não pegava a TV Globinho, mas pra quem estudava à tarde, você pegava a TV Globinho, aí emendava com os bagulho do SBT, começava meio-dia, por aí, né? Chaves, Chapolin, Will, Visões de Raven. O que mais que tinha? Eu, a Patroa e as Crianças. Drake Josh também, a Patroa das Crianças. Todo mundo odeia o Chris. morar na Não, o Drake Josh acho que não passava no SBT, não. Acho que era Globo, Era né? Globo? É, acho que era Globo, o Drake Josh. Mas enfim, era da hora. naquela mansão gigante. X-Men onde Evolution, né? o Will 97, Smith 98. foi parar depois de arrumar Ben confusão 10. na vizinhança. A casa do maluco, no pedaço, virou o símbolo máximo de uma vida de luxo, com direito a piscina, mordomo, sala de 2 andares e um portão que se abria para mostrar o paraíso. Mas aqui vai uma revelação que muita gente não sabe. Apesar de todo mundo acreditar que a casa ficava em Bel Air, como dizia a música de abertura, na verdade, a mansão foi gravada em outro bairro nobre de Los Angeles. Isso mesmo, tudo fachada, literalmente. Aquela entrada com colunas brancas, aquele jardim de revista, tudo aquilo era só para cena externa. O interior da casa, puro cenário de estúdio. É, eles constroem um paredão, né? É tipo cidade fictícia, são uns paredão de madeira assim, com as texturas, né? Presas assim. Tem uma, não sei quem que já foi lá, mas quem tiver a oportunidade de ir quando for para os Estados Unidos e fazer um passeio um tour pela Universal. Eles passam pela parte dos Velozes e Furiosos, pela cidade cenográfica destruída do Guerra dos Mundos, é muito foda. E aí passam por cidades cenográficas, e é isso, né? Uns palanques de madeira assim, e é isso. Não tem mais nada atrás. A sala onde o tio Phil discursava, a cozinha onde a tia Vivian brilhava, os quartos dos primos, tudo montado dentro de galpões gigantes, com direito à mudança de layout de uma temporada para outra. A cozinha, por exemplo, ficou bem mais moderna a partir da segunda fase da série. Mesmo assim, a casa ficou marcada. Era só mostrar a fachada na tela do SBT que a gente já sabia. Vinha piada boa, lição de vida e, claro, mais um show do Carlton na sala. Depois que a série acabou, a mansão voltou a ser uma casa comum. Bom, o mais comum que uma mansão milionária em Los Angeles pode ser. Mas em 2020, no aniversário de 30 anos da estreia, Will Smith fez história. Se juntou ao Airbnb e abriu as portas da casa para fãs do Que foda! mundo todo. Por um valor simbólico, dava para passar a noite lá, visitar o quarto do Will recriado, com detalhes incríveis, curtir o Urbi a piscina e até ver Porra, gênio. Gênio, quem não ia querer? Eu iria nesse Airbnb, deve ser caro que só uma piraca, mas porra. peças originais da série. Um evento que explodiu nas redes sociais. E só para você ter ideia da fama que essa casa tem. Até o príncipe Harry e o apresentador James Corden estiveram lá, gravando um especial que viralizou na internet. Hoje, a mansão segue firme, como residência privada, avaliada em milhões de Eu ia dólares. tirar uma foto na parte da escada ali na sala.
Tem a escada, no hall. Tem a escada descendo lá de fundo, aí tem um sofá aqui na frente, à esquerda tem onde fica o rádio, que o Carlton toca Tom Jones. Não está aberta ao público, mas vive sendo lembrada, seja em listas de casas mais icônicas da TV ou nas lembranças de quem cresceu sonhando com aquele universo. E falando em casas que marcaram nossa infância, tem outra que virou referência de família, diversão e muita confusão. A casa da família Kyle, de Eu, a Patroa e as Crianças. E você vai se surpreender com o que aconteceu com ela. Se o Maluco no Pedaço mostrava o luxo da elite americana, Eu, a Patroa e as Crianças mostrava exatamente o oposto. Uma família de classe média alta tentando sobreviver às confusões do dia a dia, com muito bom humor. A casa da família Kyle... Bom demais, cara. Puta, época que série era boa, né, cara? Caralho, essa série... Mano, esses tempos aí, quando a Thaís estava grávida, eu fiquei com vontade de assistir, porque eu lembrava que o Michael Kyle era um puta pai da hora. E cuzão, às vezes. Ele era massa. Aí eu fui reassistir tudo. O bagulho acaba, o último episódio acaba e a Jay tá grávida, cara. E ela tá putaça, assim. Ela acaba engravidando. Depois dos 3, ela fica grávida. Aí acaba a série, não volta mais. Com aquela fachada típica dos subúrbios americanos, virou o palco perfeito para todas as trapalhadas do Michael, da Jay e dos filhos. Era ali que os conflitos aconteciam. As piadas rolavam soltas e, claro, as lições de moral vinham no final de cada episódio. A arquitetura da casa era bem diferente da mansão do Will. Em vez de colunas e escadarias grandiosas, a gente via madeira clara, jardim simples na frente e aquele jeitinho acolhedor de lar. O tipo de casa... Se não aparecer a casa do Charlie Sheen aqui no Two and a Half Men, eu vou ficar muito chateado. Man, pra mim é a melhor casa. Se me soltar lá, eu sei andar. Caralho, eu passei minha vida assistindo essa porra dessa série, cara. Casa que a gente via nos filmes e pensava, dá pra morar aí. Hein? Aliás, eu passei lá, né? Escada na esquerda. É, na frente da casa? Não, passei em Malibu e passei lá onde fica a casa, porque não, né, não deve exatamente estar lá do jeito que era mais. Mas eu passei ali na frente da praia, onde ficam os decks do Charlie ali em Malibu. Até tirei a foto lá em Malibu. Mas não é aberta a visitação, né? E você não pode ir lá na praia porque acho que é privado ali a parte da praia. Mas passei lá em Malibu. Aqui, assim como em muitas séries americanas, o que a gente via era uma combinação de realidade e truque de estúdio. A fachada que aparecia nas aberturas e nas cenas externas era de uma casa real, num bairro tranquilo da Califórnia. Mas todos os ambientes internos, sala, cozinha, quartos, eram cenários montados dentro... Cara, eu uso uma Lumix GH5, Panasonic, essa que eu tô usando agora. E eu tenho uma outra, que é mais simplesinha, que é uma acho que é GH4, se não me engano. Acho que é uma GH4. Dentro dos estúdios da Disney, com aquele capricho que só eles sabem fazer. Deixa eu ver quanto é que tá. A série chegou ao fim. Quando eu paguei era mais cara. 2005. De forma... Tá 9? Ah, então já tá mais barato de quando eu paguei, mano. Inesperada, deixando os fãs sem saber o destino de vários personagens. Mesmo assim, a casa ficou marcada. E o mais curioso, ela ainda existe. Continua de pé como residência privada, discretamente ocupando seu lugar na vizinhança, longe dos holofotes. Mas, para quem é fã, basta uma olhada para reconhecer aquele lar que parecia tão nosso. E já que estamos falando de lares inesquecíveis, que tal voltar agora para um dos cenários mais queridos e mais humildes da televisão? Vamos descer das mansões e visitar a vila mais famosa do mundo, a do Chaves. Se tem um lugar que mora no coração dos brasileiros, é a Vila do Chaves. E olha que ela nem era nossa. Criada no México nos anos 70, a vila virou praticamente parte da cultura brasileira. E até hoje, arranca risadas, lágrimas e muita saudade. A estrutura era simples. Um pátio central, escadarias, plantas, o restaurante da Dona Florinda, a casa 71 da Dona Clotilde, o número 8 onde vivia ou se escondia, o Chaves e, claro, o famoso barril.
Não precisava mais do que isso para criar um universo inteiro que conquistou gerações. O cenário original foi construído nos estúdios da Televisa, na Cidade do México, onde os episódios foram gravados até o início dos anos 90. Mas depois que a produção parou, a vila foi desmontada. E o que restou foram lembranças, imagens e aquele vazio nostálgico de quem cresceu assistindo. Só que o impacto foi tão forte que a vila nunca morreu de verdade. Réplicas surgiram em vários lugares. A mais famosa aqui no Brasil fica no Parque Beto Carreiro World, em Santa Catarina. A gente já tinha visto todos os episódios, mas sempre era bom almoçar vendo isso aí de novo. Sim. Caramba, eles recriaram a vila a céu aberto, cara. Que doideira essa porra. Lá, os fãs podem andar pelo... Mas esse filtro aí que o cara colocou cagou a imagem tudo, tô vendo nada, mas... É uma cagada. Pátio, tirar fotos com os cenários recriados com perfeição e reviver cenas clássicas. Além disso, shoppings e eventos pelo país costumam montar réplicas itinerantes da vila, que viram sucesso instantâneo de público. A explicação para esse carinho todo é simples. A vila representava o que a gente tinha de mais humano. Era um lugar onde as pessoas brigavam, riam, dividiam comida, fofocavam e, no fundo, cuidavam umas das outras. Não tinha luxo. Sei disso não, Dona Florinda, eu tava nem aí com porra nenhuma. Mas tinha alma. E é por isso que ela ficou. Mesmo sendo só cenário, virou símbolo. Hoje, a vila original da Televisa não existe mais. Mas ela continua viva na memória coletiva e nos corações de quem ainda para tudo quando ouve aquela música de abertura. Isso. E se a vila mais famosa da TV representava a simplicidade... Mas tá bom, qual é a próxima casa? Foi a da Grande Família, lá. Durante mais de uma década, o lar Maneira da família mesmo. Silva... Maneira, eu gostava da Grande Família, cara. Teve uma época aí que eu sempre assistia. Aí depois começou a ficar chato, mano. Começou a aparecer uns personagens meio chato, meio tosco. Aí zoou. Eu fui fã. Aí tinha o Lineu, Dona Nenê, o Tuco, a Marilda, o Paulão. Paulão da regulagem era bom. Ele chegava assim. Ô, Dona Nenê. Era muito bom. Foi o Paulo. E ele era mecânico, né? Faz todo sentido ele se chamar Paulão da regulagem. Da regulagem. Ô, Dona Nenê. Pô, tem o lendário Augustinho Carrara, que isso, pô. Icônico. Das alegrias, das tretas e das rotinas que todo mundo reconhecia. Porque era quase teve episódio que o Nineu cobrou 50 conto pro Agostinho estacionar o carro na garagem, né? Aí o Agostinho pegou e cobrou 100zão do Beisola. Aí ele começou a terceirizar e ganhar mais do que o próprio Nineu. Caralho, muito bom, mano. Tendo a própria casa na TV. A casa tinha tudo que valeu, um bom lar de subúrbio carioca precisa. Sala e cozinha. Chimpanzil QI 83 mandou R$10. Sem dinheiro compra liberdade, estou provando. Mas enfim, Ethan, Boss Mosquito Gigante, R3 Remake, perda de identidade sem nenhuma reinvenção e perda total de identidade. Enfim, me refute ou de 600. Não, pagou tá livre, pô. Pagou tem até razão. Oxi. Tá tudo certo aí, chimpanzil. Você nunca falou nada de errado. Cozinha integradas, aquele quintal com varal e plantas, janelas abertas. Ventilo tentava manter a ordem. Nenê cuidava de tudo, Brad. Um cenário construído nos estúdios da Globo, no Projac, no Rio de Janeiro. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes para criar uma atmosfera familiar e aconchegante. E conseguiu. A gente se sentia parte daquilo. É casa BR mesmo, né, velho? Mesmo. A série ficou no ar por impressionantes 14 temporadas, atravessando mudanças no elenco, novos personagens e muita evolução. Eu lembro que tem uma temporada que o Floriano, que era o vô, né? Ele morre, o ator, né, o velho. Nos roteiros. E mesmo com o tempo passando, a casa da Grande Família continuava sendo o coração de tudo. Quando a série chegou ao fim, em 2000... Oxe, 14 temporadas não é nada, fi. Grey's Anatomy deve estar na 20ª sei lá quantas agora. Em 2014, o cenário foi desmontado, encerrando um ciclo. Pô, não é não, sabia? Quer dizer, agora é. Sério? Não, assiste as primeiras pra você ver. É porque assim, ó, é que nem Supernatural, velho. A galera com a mesma impressão. Puta série ruim que os caras... Não é ruim, mano. É que assim, como toda boa série que faz muito sucesso, os caras não conseguem parar, mano. Não dá.
porque é muita grana, então eles precisam forçar o roteiro, estender, trazer novos personagens, criar novas situações. Você tá ligado que Supernatural, originalmente escrita, vai até a 5ª temporada, né? Antes dos Leviatãs. Isso. Que é quando o Sam, bom, dando spoiler aí pra quem não viu, se fuderam. Que é quando o Sam pula lá no buraco. Quando ele pula ali, acabou. E terminaria ótimo, entendeu? É isso. Ali terminaria o ciclo. Os caras estenderam da 5ª pra mais 10, cara. Por quê? Porque fez um puta sucesso, foi um puta sucesso o bagulho. O Grey's Anatomy, cara, eu comecei assistindo, eu falava assim, cara, série de mulherzinha, né? Aí a Thaís gostava de ver sempre. Aí teve um episódio lá, mano, eu olhei assim, de rabo de olho, tô mexendo no celular, eu olhei de novo, tá ligado? Mexendo no celular, daqui a pouco olha de novo. Aí tinha um médico lá, um cirurgião plástico chamado Mark, nunca vou esquecer. Maluco pá, boa pinta, dando ideia na mulherada, caralho, o clima meio pá. Aí quando eu vi, eu tava assistindo, mano. Todos os episódios. Então, eu assisti da 1ª temporada até a 6ª ou 7ª. Aí começou a ficar ruim, mano. Porque aí eu comecei a sentir que já deu, mano. Aqui já é muita invenção. E faz sentido no contexto da série, porque Grey's Anatomy é a vida dos residentes ali, inicialmente. Então, eles se formam, viram médicos, aí você tá da hora, né, acompanhando. Depois que eles viram médicos, aí começa a rotina do hospital. O hospital não para, né, velho? É o tempo inteiro, acidente, coisa acontecendo e romance entre os médicos e o caralho. Mas aí chegou na 7ª ali, eu falei, mano, dá não. Tem como não. Mas não o carinho do final. Bom pra caralho. Público. Esse eu não vi ainda. Até hoje, muita gente lembra da planta da casa de cabeça. E tem gente que jura que já viu uma igual na rua. Porque a verdade é, aquela casa não era só da grande família, era de todo mundo. E falando em casas que moram na memória afetiva, a próxima tem um detalhe especial, um sótão mágico que nos levava direto ao mundo da imaginação. Vamos visitar o lar de Lucas Silva e Silva, em O Mundo da Lua. Se você... Isso é muito antigo, muita gente aí no chat nunca nem viu um episódio. E eu gravei uns vídeos com o Luciano, cara. O Luciano, ele migrou pro esporte, né? O Luciano Amaral é o molequinho que tava ali, agora, no Mundo da Lua. Faz tempo que eu não falo com ele, inclusive. Ele tava na ESPN, ele falava de futebol, agora eu não sei o que ele tá fazendo hoje. Mas a gente gravou uns conteúdos juntos. Viveu os anos 90, provavelmente já desejou ter um gravador igual ao do Lucas Silva e Silva, e um sótão só seu para escapar do mundo real, o Mundo da Lua. Exibido pela TV Cultura, marcou a casa da série. Era uma típica residência de classe média em São Paulo, daquelas com fachada discreta, varanda na frente e cômodos bem divididos. Mas o grande tesouro ficava no alto, o sótão. Era lá que Lucas gravava seus pensamentos e embarcava em aventuras incríveis, com narrações que nos faziam sonhar junto. As cenas externas foram gravadas numa casa real, localizada na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. E sim, ela ainda existe. Continua sendo uma residência privada e até hoje atrai fãs nostálgicos que passam na frente só para sentir aquele gostinho de infância. Já os interiores, incluindo o famoso sótão, foram construídos em estúdio, com direito à decoração cheia de referências dos anos 90. A série tinha um tom único, meio poético, meio filosófico, e por isso a casa se tornou mais do que um cenário, virou uma metáfora. Ela representava o espaço seguro onde a imaginação podia correr solta, algo raro, ainda mais na televisão da época. Mesmo depois de tantos anos, o Mundo da Lua segue vivo no coração de quem cresceu com ele. E aquele sótão segue sendo símbolo de criatividade, inocência e liberdade. Um lugar que a gente nunca visitou de verdade, mas que todo mundo lembra como se tivesse morado lá. E se a gente falou de um sótão que nos levava para dentro da cabeça de uma criança, agora é hora de entrar num universo ainda mais mágico, onde bonecas falam, sabugos de milho viram cientistas e o impossível acontece todo dia. Vamos para o sítio do Pica-Pau Amarelo. Só gostava da musiquinha. Sítio do Pica-Pau Amarelo. E tem um cenário que encantou gerações no Brasil, foi o sítio do Pica-Pau Amarelo. Inspirado nos livros de Monteiro Lobato,
O sítio virou um universo mágico, onde bonecas ganhavam vida, sabugos falavam como cientistas e toda criança podia sonhar sem limites. A versão mais marcante da série, exibida pela Globo entre os anos 70 e 80, foi gravada numa casa construída especialmente para isso, em Barra de Guaratiba, no Rio de Janeiro, uma casa de verdade, com varanda, quintal, celeiro e aquele jeitinho rural, acolhedor, que combinava perfeitamente com o Narizinho, Pedrinho, Emília e toda a turma do Reino das Águas Claras. Mas quando a primeira versão chegou ao fim, a casa foi esquecida. Por anos, ficou abandonada, sofrendo com o tempo, com invasões e com o descaso. O mato cresceu e o lugar que um dia foi mágico virou cenário de abandono. Só que a memória afetiva do público falou mais alto. Fãs da série se mobilizaram, criaram campanhas e, junto com a atual proprietária, conseguiram restaurar parte do sítio. E o melhor, hoje a casa está de pé, reformada e pode ser visitada com agendamento. Fica no Rio de Janeiro e virou praticamente um ponto turístico não oficial da TV brasileira. É importante lembrar que essa casa não é a mesma que inspirou Lobato nos livros. Aquela fica em Taubaté, São Paulo, e virou um museu literário. Mas foi no sítio de Guaratiba que a fantasia ganhou cor, som e movimento, entrando de vez na imaginação de milhares de crianças por décadas. O retorno da casa, graças ao amor dos fãs, mostra o quanto o Sítio do Pica-Pau Amarelo vai além da televisão. Ele é parte da nossa história, da nossa infância, da nossa cultura. E depois de visitar mansões milionárias, casas simples, vilas, sobrados e sótãos encantados, fica claro, algumas casas podem até ser de mentira, mas os sentimentos que elas despertam... Pô, e não teve a casa do Charlie, mano? Ah, pô... Aí é foda. Fiquei esperando até agora, mano. A casa do Charlie Sheen tinha que ter, mano. Do Charlie Harper e do Alan. Ia ser muito foda, muito foda.